Vossa também. Pois é, janeiro, começo do ano, uma fraternidade com todas as atividades, palestras, seminários, cuidar de site, cuidar de rituais. Vamos aí, janeiro, novo ano, muito trabalho pela frente. E todo mês de janeiro, nós lembramos aí o fundador da Fraternidade Rosa Cruz, Max Rendel. Max Rendel faleceu no dia 6 de janeiro de 1919, na segunda-feira. Então, todo mês de janeiro, nos vem aí a lembrança do fundador da Fraternidade Rosa Cruz. Nessa palestra aqui nós vamos dedicar ao nosso amigo, ao nosso irmão Max Rendel. Todos os anos, uma pequena homenagem a gente presta a Max Rendel. Não é assim um culto à personalidade, nada disso, apenas uma gratidão. Eu penso que a palavra que se resumiria aí, nisso tudo seria gratidão. Expôs aí uma vida inteira para que nós pudéssemos ter espiritualmente o que temos hoje em termos de ensinamentos. Realmente a vida dele, para fazer um resumo aqui, vocês vão levar para casa. Na internet, digitar Max Rendel, aparece muita coisa, enfim. Se tem uma palavra aqui que nós podemos empregar aí na sua dimensão exata, é gratidão. É gratidão. Existe um ditado que eu acredito que todos nós já tenhamos ouvido. Vamos fazer a pergunta ao contrário. Quem nunca ouviu esse ditado? Uma andorinha só não faz o verão, né? Verdade. Mas existem andorinhas e existem andorinhas. E se essa única andorinha fosse uma Madre Teresa de Calcutá? E se fosse um Nelson Mandela? E se fosse um Max Rendel? Faria toda uma diferença, né? Toda uma diferença. Então hoje nós vamos ver o trabalho que Max Rendel nos levou. Para que nós tenhamos uma compreensão exata de tudo isso, vale a pena algumas informações a respeito da Fraternidade Rosa Cruz, a respeito de Max Rendel, para que nós realmente possamos adentrar aqui nessa pequena homenagem a Max Rendel. São umas informações bem rapidinhas, mas que vão ser muito importantes no transcorrer aqui da nossa palestra. Se em algum minuto, algum instante, alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, por favor, fiquem à vontade, não é só o palestrante aqui e os ouvintes lá, é um nós, ok? A gente, se for o caso, nós concluímos alguma ideia, a gente pega só um minutinho, conclui e a pessoa com certeza vai ter a palavra. Vamos nos interagir, não é eu aqui, vocês lá, é um nós ocupando aqui o espaço, tá certo? Então, apenas algumas informações que eu acredito que seja muito importante. Todo mundo aqui já foi na escola, já teve as suas aulas, né? Então o professor de uma determinada matéria entra e dá uma aula. Dura um certo tempo essa aula, né? 40, 45 minutos. As aulas que nós não gostamos parece que demora, né? Tem um hora, relógio, não para, tal. Então quando se pergunta a alguém o signo, todo mundo sabe. Madureira é meu irmão zodiacal de Câncer. Câncer, né? Então na verdade ele está dizendo assim, quando eu nasci, aquele dia, o Sol estava passando, transitando pela divina hierarquia zodiacal de Câncer. Ele está dizendo isso, eu sou de Câncer. Muito bem. O que determina isso é o prazo de 30 dias. A, entre aspas, aula de Câncer dura 30 dias. De 21 de junho a mais ou menos 21 de julho. Então, a lição que a divina hierarquia zodiacal de Câncer traz à humanidade, a aula, vamos assim dizer, dura 30 dias. Isso todo mundo sabe. Existem as horas planetárias. As horas planetárias são divididas em diurnas e noturnas. Bem rapidinho aqui, as diurnas, quando o Sol nasce, até quando o Sol se põe. E as horas planetárias noturnas, quando o Sol se põe, até quando o Sol se nasce no dia seguinte. Ok? Então, isso, a grosso modo, apenas para ter uma ideia. Então, existem as lições que duram determinadas horas durante o dia e a noite, que os signos do zodíaco nos ensinam. No oitava superior existe essa aula de 30 dias, não é? O signo da pessoa. E existe uma outra aula muito mais longa que se chama precessão dos equinócios. Esta, entre parênteses, aula dura 2.100 anos. Isso tem a ver com o eixo da Terra, né? Se nós pegarmos aí o globo terrestre, colocarmos aí uma vareta do Polo Norte ao Polo Sul, ele não vai ficar exatamente reto. Não é um ângulo reto. Há uma inclinação de 23 graus. Okay? Então, a cada 72 anos, há uma precessão retrógrada, 1 grau nesse movimento.
Se retroga 1 grau a cada 72 anos, a cada 2.100 anos passa por um ciclo completo, 30 graus. Okay? Isso apenas para se informar. Max Heindel diz que a nossa jornada evolutiva ela está intimamente ligada às 12 hierarquias zodiacais, os ciclos do zodíaco, que por precessão dos equinócios, essas hierarquias nos auxiliam de uma forma mais enfática. Então veja que interessante, existem as horas planetárias, existem os meses planetários dos signos e existe a precessão dos equinócios. Veja, espirais dentro de espirais. Então veja bem, a grosso modo falando, há mais ou menos 10, 12 mil anos atrás, nós, humanidade, por precessão dos equinócios, estávamos no signo de Câncer. Câncer é um signo de que elemento? A água. Houve a subversão da Atlántida. Todos nós estivemos lá, todos nós, sem exceção. Nós tivemos que desenvolver um novo órgão, pulmão. E desenvolvemos. Todos nós, aqui, todo mundo tem um pulmão. Desenvolvemos os pulmões. Então isso há 10, 12 mil anos atrás, por precessão dos equinócios, Câncer. O movimento diz, né? Precessão. O que é pré? Antes. Então, por precessão, antes de Câncer vem qual signo? Por precessão. Gêmeos é o signo da comunicação, do estudo, do intelecto. Né? Então, nós tivemos aqui um desenvolvimento então, muito rudimentar da escrita. O homem se comunicando através de escrita, aqueles tabletes cuneiformes, barro, cozia o barro, escrevia no barro, lá, assava a poesia lá para ficar gravado, pinturas rupestres nas cavernas, enfim, o homem começou a desenvolver a escrita. Gêmeos, Mercúrio. Vamos continuar nesse processo aí de evolução. O que precede os Gêmeos? O touro. Vamos lá, fazer o touro. Floresceu na Índia as filosofias védicas. Até hoje, ao culto à vaca. Isso remota por precessão dos equinócios touro. No Egito, tínhamos o culto ao boi Apis, Anubis, veja, touro, e nós estivemos lá também, todos nós, sem exceção. Aqui, veja bem, não é uma crítica, não faz uma crítica, nós vamos fazer essa colocação em termos de estudo. Até hoje, a Índia cultua a vaca. Eles, vamos assim dizer, deram uma parada aí no tempo e no espaço. Não seguiu adiante. Não é uma crítica, mas estacionaram no culto à vaca. Ok? Precessão dos equinócios. Qual que precedeu então todo nessa jornada? Euárides. Aí o comecinho do cristianismo. E se nós olharmos aí no fim do Antigo Testamento e começo do Novo Testamento, Cristo era o bom pastor carneiro. Cristo era o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Então a alusão a rebanho, a pastor, a ovelha é muito grande aqui, por precessão dos equinócios no signo de Áries. Né? Mas a evolução não para. O que precedeu Áries? Por precessão dos equinócios, peixes. Nós estamos no finzinho de peixes. Cristo disse: vocês não serão mais pescadores de peixes, sim pescadores de almas. Alusão a peixes. Qual é o signo oposto a peixes? Vamos ver aqui. Virgem. Cristo multiplicou pães virgem, com trigo às costas, e peixes. Então vejam aqui. Por precessão dos equinócios, nós estamos no finzinho de peixes e adentrando em aquário. Nós fizemos essa explicação bem rapidinho para ver. Aqui começa o trabalho de Max Heindel. Aqui começa o trabalho da fraternidade Rosa Cruz. Então, esta parte aqui que vai por precessão, Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, Peixes, e já prenunciando a Aquário, é o que Max Heindel disse em toda a sua literatura. Os ensinamentos de Rosa Cruz estão sendo dados ao mundo para que nós possamos absorver já os ideais aquarianos. Então nós achamos muito importante fazer aqui esse traçado até aqui para nós nos situarmos aonde estamos em termos de evolução espiritual e o que nos espera. A Karina Gilman
uma parte aqui da oração da cruz. E eu vou pedir para ler uma outra aqui. Eu vou acender a luz, mas você vai ler uma outra parte aqui para mim. Vamos seguir interagir aqui. Deixa eu acender a luz. Aqui no Evangelho de Lucas, os discípulos perguntaram a Cristo: aonde nós vamos fazer a Páscoa? Aonde será celebrada a Santa Ceia? E ele disse assim: no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segue-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, para o mestre pergunta: onde é o meu aposento, em qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então veja, uma das conotações, dos aspectos da Fraternidade Rosa Cruz é dar um sentido mais esotérico, místico e profundo à vida. Então veja, quando se diz aonde será celebrada a Páscoa, Cristo Jesus disse: ide à cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Segue esse homem, naquela casa será celebrada a Páscoa. Dos 12 signos do zodíaco, qual é o signo que possui um homem com um cântaro às costas? Aquário. Então veja como se reveste de uma profundidade muito maior esta frase: segue o homem com o cântaro. Naquela casa, e a palavra casa aqui foi citada, naquela casa será celebrada a Páscoa. Então veja, é uma demonstração. Todos nós temos aqui o nosso Cristo interno, todos nós, sem exceção. O nosso Cristo interno de cada um de nós está dizendo assim: olha, 11ª casa, Aquário, Urano, nesta casa eu vou celebrar a Páscoa com você. Ok? 11ª casa. Qual uma das características da 11ª casa? Amizade. Amizade amorosa e desinteressada. Amizade de compartilhar o que eu sei e o que eu tenho. A amizade de sorrir junto e de chorar juntos. Nesta casa, disse Cristo, será celebrada a Páscoa. O nosso Cristo interno, todo segundo está nos convidando: venha até a 11ª casa. Nesta casa nós vamos comungar. O Cristo interno de cada um de nós está dizendo isso. Então veja como se reveste de uma profundidade muito grande essa passagem que nossa irmã, nossa amiga nos informou. Segue o Aquário. Na casa do Aquário, olha aqui, na casa do Aquário será celebrada a Páscoa. Então esse é um dos objetivos da Fraternidade Rosa Cruz. Que nós possamos estar conscientes que a próxima lição a aprender, a próxima aula de 2100 anos é a aula do Aquário. E como sempre o signo oposto também leva uma influência muito grande, qual é o signo oposto de Aquário? Aqui, então é Leão. Leão anatomicamente rege qual parte do corpo humano? Coração. Coração é a sede do amor. Cristo é o Senhor do amor. Então vejam como esse eixo aqui é a próxima lição que nós temos que aprender. É a próxima aula de 2100 anos que nós estamos nos matriculando. Vamos usar uma metáfora. Estamos nos matriculando para adentrarmos nessa aula, onde haverá 2 professores: o professor de Aquário
Urano, e o professor de Leão, que é o Sol. Então veja, este eixo aqui é a próxima lição, a próxima aula que nós vamos aprender. Aí o papel da Fraternidade Rosa Cruz. Os Max Rengel, o fiel mensageiro dos irmãos maiores, divulgaram ao mundo toda essa gama de ensinamento. A mim, particularmente, existem dois aspectos dentro da biografia de Max Rengel que sempre me chamou a atenção. Sempre me chamou a atenção, desde quando nós entramos aqui na Fraternidade Rosa Cruz. O primeiro aspecto, Max Rengel passou por uma prova, eu não sei se todos aqui são conscientes disso. Ele era uma pessoa voltada ao esoterismo, ocupou inclusive cargo na sociedade teosófica, e uma amiga dele falou: olha, existe um conferencista na Europa, vá lá e ouça ele, veja o que tem a acrescentar. E ele foi na Europa, assistiu algumas conferências e no seu quarto ela falou: poxa, não era bem o que eu queria, o que eu esperava, né? Vou voltar para a América. Aí isso, o irmão maior em Porto Vital o visitou e falou: olha, eu sei o que você quer, eu sei o que você quer, eu vou te dar todos os ensinamentos que você está querendo, mas que fique em segredo, só fique entre você. Mas eu não quero um pouquinho. Se eu estou curioso, se eu estou desejoso de saber tudo isso, eu não devo ser o único, muitas pessoas também. Então, se você quiser me passar tudo isso, tudo bem, mas que eu compartilhe isso com a humanidade. O irmão maior foi embora, voltou alguns dias e disse assim: olha, você passou na prova, nós estamos procurando alguém que tem esse espírito de divulgação. Marcelo esteve em contato com o irmão maior, veio aí o conceito Rosa Cruz do Cosmos, outros livros, enfim, surgiu a Fraternidade Rosa Cruz. A mim sempre me chamou a atenção a prova que Marcelo passou. Não foi uma prova de honestidade, moralidade e ética, foi a prova de educação. Nós estamos colocando em dúvida aqui a moral de Max Rengel, bem porque várias pessoas atestaram a integridade de Max Rengel. Inclusive, Art Taylor escreveu um artigo chamado Max Rengel, como conheci. Uma pessoa fantástica, Max Rengel, atesta Art Taylor em termos de ética, de educação, de moral, de honestidade, e tantas outras pessoas que escreveram a respeito da integridade de Max Rengel. Mas veja que interessante, isso pelo menos a mim sempre me chamou a atenção. A prova pela qual Max Rengel passou foi a prova da divulgação. Foi a prova de ter aquele ímpeto de divulgar os ensinamentos rosacruzes. E muitas vezes Max Rengel pegava em cartazes da fraternidade, prego, martelo, e pregava nos postes palestras que ia proferir. Claro que hoje isso não tem cabimento, até um quiprocó danado, né? Mas veja, estamos falando de 100 anos atrás, 100 anos atrás, estamos remontados a 100 anos atrás, mas ele divulgou muitos ensinamentos rosacruzes. Foi uma vida dedicada a divulgar os ensinamentos rosacruzes. A prova pelo qual ele passou, isso sempre me chamou a atenção, foi a prova da divulgação. E, como dissemos aí, vamos repetir, a integridade de Max Rengel, a honestidade, a ética, foi atestada por vários e vários estudantes. Augusta Frost Rengel, Art Taylor, Corinne Emine, Annie Besant, escreveram a respeito da integridade de Max Rengel. Mas a prova foi a prova da divulgação. Existe também um outro aspecto que sempre me chamou a atenção quando se fala para Max Rengel. A gente vai até pedir várias opiniões, eu acho interessante também. Nós vamos ver aqui no curso da exposição, ok? O Roger vai fechar aqui. Vamos passar para a seguinte. Deixa eu ver qual é a seguinte aqui. Aqui, ó. Vou colocar isso aqui, Roger. A gente coloca todo mês, não vai ser diferente aqui, né? Os 4 apóstolos, né? Os 4 signos. Isso aqui está aqui na Praça da Sé. Lado esquerdo aqui da Praça da Sé. O signo de Aquário, o signo de Leão, o signo de Touro e o signo de Escorpião. E os 4 evangelhos, Marcos, João, Lucas e Mateus. Então veja, veladamente aqui, uma associação da religiosidade com a astrologia. A Fraternidade Rosa Cruz, todos os seus ensinamentos, todos sem exceção, ela tem uma peculiaridade que é fantástica. A arte, a ciência e a religião não se chocam. Pelo contrário, se harmonizam. Então veja, a astrologia ela possui arte, ela possui a música. Cada planeta, cada signo emite um tom. A astrologia ela possui as ciências, a matemática. Nós calculamos um tema natal, precisa se dar latitude, longitude, dia,
mês, ano, o horário, o minuto, se tinha horário de verão, se não tinha. Isso é matemática, é ciência. E possui religião. A astrologia, ela é espiritualista. Então, essas três vertentes, arte, ciência e religião, elas estão completamente harmonizadas em toda a literatura Rosa Cruz. Então, isso daqui está do lado direito aqui da Catedral da Sé. Veja aqui. Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Aquário é o signo oposto de Leão, Touro é o signo oposto de Escorpião, ou vice-versa. Ok? Max Weber, realmente, a gente vai repetir aquela frase lá, uma andorinha só não faz o verão, mas depende da andorinha. Então a vida de Max Weber foi uma vida dedicada basicamente a fundar a Fraternidade Rosa Cruz, se instalar numa localidade, Oceanside, na primeira década do século passado, onde não existia praticamente nada, água, luz, correio, para se alimentar, enfim, um local completamente afastado de tudo, mas que quando ele viu aquele local pela primeira vez, ele disse à sua esposa: este é o local. Ele sentiu as vibrações, a emanação desse local e disse: é este o local. E ali foi fundado Oceanside. Então a vida de Max Weber foi totalmente em função de divulgar os ensinamentos Rosa Cruz. Okay? Aqui alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Não? Só um detalhe, por favor. Deixa eu comentar em relação à prova que o Max Weber passou. Só uma pequena informação. Por favor, parece que o João Manuel voltou uma segunda vez para ele, o tentando na mesa, ele fez o papel do diabo, o tentando, se realmente iria ser passado para ele desde que ele não divulgasse os ensinamentos, não divulgasse, mas que ele pudesse guardar só para ele. E aí o Massado depois, com vergonha, ele relata isso no Memória do Massado, né? Falando que ele ficou com muita vergonha e pediu desculpas para o irmão maior, porque assim, ele quase que enxotou o irmão maior da sala, na hora que ele insistiu, né? Porque ele verificar a autenticidade do próprio Leão, do Matsai, né? Mas o Matsai foi tão assim, categórico, né? E podia ser quem for que tivesse, realmente ele defender com as ideias, né? Então chamou a atenção que não foi só uma, foi uma segunda vez que ele apareceu. Mas você considerou uma afronta. E aí depois ele até sentiu vergonha e pediu desculpa depois do irmão maior. Ele falou: não, beleza. Aí o irmão maior fala para ele, falou: que pelo teor, né, e pela autenticidade, a força espiritual que você demonstrou, que você consiga estender isso a todos os semelhantes, que muito vai ser fornecido justamente nessa obra da pedra fundamental, né? Exato. Então, foi muito bonito, né? Sim, houve duas visitas do irmão maior oferecendo a mesma coisa. Eu te dou tudo o que você quer saber, mas eu vou para você. Eu vou para você. Ele não aceitou. Ele falou: sai daqui. Vai de reto. Então veja, essa foi a prova pela qual o Max Weber passou. Então realmente foi uma vida. Max Weber teve uma vida extremamente atribulada, nasceu em Copenhague, Dinamarca, estudou engenharia naval. Quando era criança, teve um acidente muito grave nos seus pés, muito grave mesmo. Inflamou, teve que colocar pinos. Isso deixou sequelas praticamente a vida toda. Se casou, a esposa faleceu, estudou engenharia naval, trabalhou nos estaleiros da Escócia. Isso permitiu viajar muito pelo mundo, né? Em 1909 lançou o conceito Rosa Cruz do Cosmos, trabalhou até 1919 incansavelmente, e trabalhava, isso, formação de Augusto Afonso de Handel, das 6, 7 da manhã até meia-noite, 1 da manhã, em condições completamente adversas, para escrever livros, cartas, atender pessoas. Realmente foi uma vida consagrada aos ensinamentos Rosa Cruz. Então a nossa exposição de hoje diz respeito aqui a Max Weber. Vamos ver qual é o próximo aqui, não? Deixa eu ver qual que é esse. Este é o tema natal de Max Weber. Abaixa aqui um pouco. Esconda aqui o Max Weber. Dá para esconder aqui? Ele não desce mais? Só se...
Não, se não der, não tem problema. Se não der, não tem problema não. Não tem problema, pode deixar assim, sem problema. Esse é o tema Natal de Max Heine. Aqui, dois pontos que eu acho importantes. Quando eu comecei a estudar sociologia na Fraternidade de Rosa Grossa, faz muito tempo, não existia aqui o recurso da informática, que veio nos auxiliar muito. Por quê? Porque o recurso da informática, a margem de erro do cálculo, de um tema Natal, de um horóscopo, com um software de boa qualidade, é praticamente zero a margem de erro. Praticamente zero. E nós o método de calcular aí na ponta do lápis, nós podemos nos enganar. Com certeza, eu te enganei muito a respeito disso. Então, hoje existem os softwares. Uma pessoa que eu conheci, que me ajudou muito, Mário Messalvini, eu tive um contato muito grande com ele, gostava muito de música, a gente ia muito teatro municipal, assistir concertos, e um dia que chegou para mim e falou: vem cá, sério, nós estamos adentrando aqui numa época que haverá aqui os softwares de astrologia. E não vai ficar nisso só. Ele falou: hoje, levando esse tema Natal, baseado no lápis, no cálculo matemático na ponta do lápis. Estamos adentrando na época da informática, onde o computador vai levantar o tema Natal. Num futuro ainda que talvez nós não vamos ainda alcançar, mas talvez os bisnetos dos nossos bisnetos, as pessoas vão falar assim: houve uma época em que se levantava tema Natal fazendo cálculo no lápis. Depois progrediu-se para softwares de astrologia. Que bom, hoje nós olhamos para o corpo vital de uma pessoa e já vemos o tema Natal da pessoa. Nós estamos caminhando para isso. Vai demorar um certo tempo, né? Isso, o cálculo manual, ficou para trás. Esses cálculos, softwares de hoje, também vão ficar para trás. Seremos como Cristo, somos Cristo em formação. Quando Cristo via uma pessoa enferma, ele conseguia ver a dissonância planetária no corpo vital da pessoa, emitia a nota-chave e a pessoa ficava curada. Então ele via, vamos assim dizer, o tema natal da pessoa no corpo vital da pessoa. Não precisa do papel, não precisa do lápis, não precisa do computador. Vamos chegar a isso. A humanidade vai chegar a isso. É uma questão de tempo. Isso será variando. Então veja, são fases. São fases. E ele me disse mais uma coisa, o pastorista, eu nunca me esqueci. Ele citou uma palavra e falou assim: olha, eu vou citar essa palavra, mas entenda ela no bom sentido, porque no mau sentido ela tem um significado, no bom sentido tem outro significado, o bom e o mau. Quando você levantar no software o tema natal de uma pessoa, pegue um papel, um lápis, transfira aspecto por aspecto para o papel. Você vai se envolver com o tema natal. O envolver aí no bom sentido. Você vai pegar aspecto por aspecto, colocar paulatinamente no papel, e você vai ver um por um esses aspectos. Você vai se envolver com o tema natal que você quer estudar. Novamente, eu nunca me esqueci isso, passo para frente. Passo para frente. Um outro dizer, esse já de Max Heine, quando nós olhamos um tema natal, nós estamos diante de algo sagrado. E Max Heine dá um exemplo. Aquele solo sagrado, em que Moisés subiu na montanha para receber os 10 mandamentos, e Deus disse assim: olha, tira a sandália. O chão que você está, o solo é sagrado. Max Heine faz uma colocação exatamente nessa passagem do Antigo Testamento. Quando nós estamos diante de um tema natal, seja ele qual for, estamos diante de algo não menos sagrado do que o solo que Deus se referiu a Moisés. Por quê? Porque o tema natal é o resultado de N vidas de um ego, de um espírito, que iniciou a sua peregrinação lá no período de Saturno, depois pulou para o período solar, lunar, solar, o período terrestre, a época polar, hiperbólica, lemúrica, atlântica e atual ainda. Então isso é o resultado de N vidas. Estamos aqui nos referindo ao tema natal do Max Heine, mas isso se refere ao tema natal de qualquer pessoa. É algo extremamente sagrado. O tema natal de alguém é algo extremamente sagrado. Por isso que, curiosidade, vamos levantar o tema natal, vamos. Qual o motivo? Curiosidade? Não, curiosidade não, é algo sagrado.
e vamos ter ética. Nós dissemos aqui no começo da exposição que existem, pelo menos a mim, eu vejo, dois fatores que sempre me chamou a atenção na Fraternidade Rosa Cruz com respeito ao Max Reinl. O primeiro foi a prova pela qual ele passou, né? Estamos aqui a respeito de qual foi a prova. Um outro aspecto a respeito do Max Reinl sempre me focou. Se nós apagarmos isso daqui, isso que a gente disse aqui para apagar, mas tudo bem, se apagarmos aqui, colocarmos aqui esse tema natal no papel, tirarmos cópia, entregar para 100, 200 astrólogos e dizer, olha, tema natal de um homem. Analise. Ninguém, nenhum dos 200, 300 astrólogos irá dizer assim, esse tema natal aqui foi de uma pessoa que fundou a Fraternidade Rosa Cruz, uma escola de mistérios onde estuda-se a astrologia, onde a arte, a ciência e a religião se harmonizam, onde há rituais de cura, rituais de solstícios e equinócios, ritual de lua nova, ritual de lua cheia, cursos, reunião de probacionistas. Tudo isso foi feito por alguém que recebeu orientação dos irmãos maiores. Esse tema natal aqui é dessa pessoa. Ninguém vai dizer isso. Só se conhecer Max Reinl. Isso sempre me chamou a atenção. O tema natal de Max Reinl é um tema em que existem aspectos conflitantes. O tema natal de Max Reinl possui aspectos conflitantes. Por isso, todas as pessoas, quando nós olharmos assim o nosso tema natal e dizer assim, olha, eu sou assim porque o Marte meu é assado, ou olha, eu me comporto dessa forma porque o meu Saturno é assim, olha, melhor seria não estudar astrologia. Porque isso, no bom sentido, com esse tema natal, Max Reinl foi iniciado em Portugal. Com esse tema natal, vejam, há aqui oposição de Júpiter com Vênus. Há aqui aspectos de Saturno em desarmonia com o Sol. Existem aspectos de completa desarmonia no tema natal do Max Reinl, mas ele conseguiu fazer tudo aquilo que se propôs. Então esses dois aspectos, a prova pela qual o Max Reinl passou e o tema natal do Max Reinl, são dois aspectos que sempre me chamam a atenção quando se fala no fundador da Fraternidade Rosa Cruz. Nenhum astrólogo de posse do tema de Max Reinl iria dizer o que esse homem fez com esse tema natal. A não ser que seja sabedor. Max Reinl é o fundador da Fraternidade Rosa Cruz, já de posse dessa informação, vou analisar o tema natal do fundador da Fraternidade Rosa Cruz. Aí tudo bem. Mas se a pessoa não conhecer, com esse tema natal, jamais uma pessoa irá dizer que é um iniciado no Portugal. É claro que existem aspectos boníssimos, muito boníssimos. Netuno, o planeta da espiritualidade, né? Uma senhora que teve contato com Max Reinl, os planos internos, ela estava enferma, Max Reinl a visitou, e depois de um tempo ela foi ao Shansai e ela viu um quadro e falou assim, essa pessoa esteve no meu quarto à noite e me curou. Isso está no serviço Rosa Cruz. E ela disse assim, Max Reinl foi um padre na França há 300 anos atrás. Isso está no serviço Rosa Cruz, essa informação. Um padre na França há 300 anos atrás. Então veja, aqui, Netuno, o planeta da espiritualidade, é um planeta que está muito forte do tema natal de Max Reinl, né? Mas também existem signos interceptados. Veja, na quinta casa, na 11ª casa, existem planetas nos signos interceptados. O Júpiter em Sagitário e o Vênus em Gêmeos. São recapitulações de missões que foram deixadas no passado. De que forma, não sei, eu não tenho condição de informar. Mas veja, o tema natal do Max Reinl é um tema com aspectos conflitantes. Por isso não vamos, em hipótese alguma, justificar os nossos erros por causa do nosso tema natal. Não é assim. Eu sou assado por causa do meu Júpiter. Eu sou assim por causa do meu Saturno. Não. Ficar sentado, se lamuriando, porque o tema natal apresenta isso. Não é assim. Então a mim sempre me chamou a atenção o tema natal de Max Reinl e a obra que Max Reinl fez. Ok? Esse é o tema natal do Max Reinl sem os aspectos.
estão traçados os aspectos. Por isso aqui, nós tiramos foto. Isso aqui, ó, sem os aspectos. Todo mundo vai levar para casa. Todo mundo vai levar para casa. Existe também um texto onde são analisados alguns aspectos do tema natal do Marcelo. Tracem em casa os aspectos. Tracem em casa os aspectos. Vocês vão ler o texto. Existe uma oposição de Júpiter a Vênus, né? Onde está Júpiter? A Júpiter está aqui, Vênus está aqui. É uma oposição. Tracem o aspecto de oposição e vai por aí afora. Né? Se, no bom sentido, se envolvam com o tema natal. Se envolvam, mergulhem, meditem, raciocinem, levem o tema natal de Marcelo para casa e estudem. Há um texto aqui a respeito da interpretação do tema natal de Marcelo. Não é um texto curto. São 3 páginas. Para nós colocarmos aqui e dizer aspecto por aspecto, isso vai demorar. Demandaria aqui mais de horas, várias palestras, um seminário a respeito do tema natal de Marcelo. Uma pessoa falando sobre as casas, uma pessoa falando sobre os signos, outra pessoa falando sobre os planetas, e ainda mais uma pessoa falando sobre os aspectos, e uma pessoa falando a respeito da vida de Marcelo. Nossa, isso numa exposição só não seria possível isso. Então levem para casa, no bom sentido, claro, se envolvam com o tema natal de Marcelo. Tracem os aspectos. Não, mas é difícil. Não é difícil. Está marcado aqui os aspectos. Apenas fazer os traços. Ok? Então vejam, talvez a grande lição que eu sempre vi que Marcelo deu à humanidade foi no tema natal dele. Um tema natal conflitante, há aspectos conflitantes, mas que arregaçou as mangas e foi ao trabalho. O interessante também, nós vamos ver no mês seguinte, no mês de fevereiro, o tema natal da esposa de Max Weber, Augusta Forbes, que era do signo de Aquário. O Aquário, o Sol está em Aquário, né? Então o Sol de Augusta Forbes está aqui, ó, próximo da casa 7. Inclusive o texto que a gente vai fornecer no mês seguinte, se diz que Max Weber e Augusta Forbes se abre parênteses, escrever, fecha parênteses e encontrar. Vou repetir isso, né? Se abre parênteses, escrever, fecha parênteses e encontrar. E trabalharam aí durante muitos anos. Augusta Forbes trabalhou até sua morte, 1948, 49, alguma coisa assim, na fraternidade do Rosa Costa. Pode me fechar aqui? Veja se temos algum. Não. Vamos fechar. Aqui é o tema natal de Max Weber. Então veja, há toda uma explicação, a respeito disso. Vocês vão levar isso para casa. Okay? Há toda uma explicação a respeito disso, muito interessante. E ler de um fôlego só, nós não vamos assimilar. Então, leia e leve para casa. No ano vindouro, 2015, teremos o 6º centenário, 150 anos, de nascimento de Max Weber. Vamos prestar uma homenagem a este amado amigo, seguindo os preceitos dos ensinamentos rosacruzados, servindo amorosa e desinteressadamente aos nossos semelhantes. Abaixo aqui, o tema natal de Max Weber traz os aspectos, estudos. O tema natal de Max Weber pode ser encontrado nos livros Memórias sobre Max Weber e a Fraternidade Rosa Cruz, página 30, está aqui. E no livro A Mensagem das Estrelas, que eu gosto, número 3. Está aqui o livro Memórias de Max Weber da Fraternidade Rosa Cruz, página 30, contém aqui o tema natal de Max Weber. Ok? Nós pegamos esse tema natal, traçamos ele de uma forma manual e tiramos cópia ampliada, bem ampliada. Então eu penso que todo mundo aqui vai dar para visualizar esse tema natal de uma forma grande, bem espaçada, para se traçar os aspectos. O Roger vai colocar na casão aqui o texto. Subir aqui, página do texto. Então em janeiro aqui, de 2014, no corrente,
observamos o 95º aniversário de falecimento do Max Reinhardt. E no mês de julho, agora de 2014, 149 anos de seu falecimento. Então fica aqui a nossa pequena homenagem a Max Reinhardt. Roger agora vai colocar aquela último gráfico aqui. Ainda não. Esse daqui, ó. Isso. Quem nunca ouviu algum filme a respeito da Santa Ceia, quem nunca leu algo a respeito da Santa Ceia? Nós leu que Cristo exortou a seus discípulos: olha, entrem numa cidade, vocês vão encontrar com um homem no canto às costas, segue esse homem, na casa desse homem nós vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa. Na casa desse homem, no aquário, na 11ª casa, no ano, na casa da amizade, na casa da fraternidade, nós vamos celebrar a Páscoa. Vamos entender a Páscoa como o Cristo que está lá nos céus, eu estou aqui, então nós vamos para um determinado local e eu e o Cristo vamos celebrar a Páscoa. Não é assim, é algo interno, é o Cristo interno de cada um de nós celebrando a Páscoa. É o Cristo interno de cada um de nós, é algo interior, é algo extremamente interno, não tem nada a ver com o externo, absolutamente nada. É um estado de consciência a Páscoa, é uma expansão de consciência, independe do local. Nós não vamos a um determinado local para fazer a ceia com Cristo. A ceia com Cristo terá lugar aonde quer que nós estejamos, porque é algo interno. Então não depende de uma localidade geográfica, depende do nosso estado interior para que essa Páscoa possa ser realizada. Então, o que nós acabamos de falar no início da nossa exposição, aquela trajetória dos signos, através de Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, Peixes, essa trajetória evolutiva, o indicativo próximo é o Aquário. Então, aí vem o papel da fraternidade da Rosa Cruz. Aí vem o papel que Max Reinhardt jogou, fundando a fraternidade da Rosa Cruz. Há algo também que é muito interessante. Para nós participarmos da ceia interna com Cristo, há apenas um requisito a isso. Um único requisito. É que nós sirvamos amorosa e desinteressadamente ao nosso semelhante. Não há uma outra forma. Não há uma outra forma. Se nós tornarmos aí todos os preceitos, todos os dizeres que Cristo trouxe à terra, Ele vai falar a respeito disso. Auxilie o seu irmão, ajude o seu semelhante. Só assim nós herdaremos o reino dos céus. E herdar o reino dos céus não significa o reino dos céus está lá, e eu fazendo bem, eu vou herdar o que está lá. Não, o reino dos céus está onde? Disse Cristo. É dentro de nós. É o estado de consciência, é a vibração interna. A pessoa pode estar num local que seja uma barra pesada, mas de paz consigo mesmo internamente. É que o apóstolo Paulo nos disse: nada disso me comove. Comove não no sentido de insensatez, insensibilidade, e sim no estado de não, nada disso me tira a espiritualidade. Outra frase de Paulo muito interessante: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele não está se referindo ao Cristo que foi crucificado. Ele está dizendo assim: já não sou eu que tomo as rédeas de mim, é o Cristo interno de mim que toma as ações. É o Cristo interno do Paulo. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É algo que nós devemos procurar dentro de nós. Então veja, a única receita, a única fórmula para nós alcançarmos esse estado de consciência é servindo amorosa e desinteressadamente ao nosso semelhante. É isso que o Cristo disse. Todas as vezes que vocês ajudarem o semelhante, vocês estão ajudando a mim. E por quê? Porque cada um de nós não tem um Cristo interno. Então, se o Roger ajuda a nossa irmã, na verdade o Roger está servindo o Cristo interno de nossa irmã. Está? É o que o Cristo disse. Todas as vezes que vocês auxiliarem ao semelhante, estão auxiliando a mim. O Roger está auxiliando o Cristo interno da nossa irmã. Não há como nós salvarmos o Cristo que esteve aqui de alguma coisa. Ele é um arcanjo. Nós temos que auxiliar o nosso semelhante. É o nosso semelhante que precisa de auxílio.
Existiu há poucas semanas, meses atrás, um seminário sobre os pecados capitais, interessantíssimo. Max Henry disse que os irmãos maiores informaram aí Max Henry, essa informação não vem de Max Henry, essa informação vem dos irmãos maiores, que com a aproximação da idade aquariana, haverá 3 grandes problemões que nós vamos enfrentar, nós, a humanidade, que seriam, como diz o Serviço Rosa Cruz, os pecados capitais da modernidade. Existem os pecados capitais aí, que são 7, que através de milênios nos perseguem, né? E os irmãos maiores fizeram uma projeção do que iria ocorrer com o advento da idade aquariana, diz que há 3 grandes problemões que nós vamos ter que enfrentar: o orgulho intelectual, a impaciência às restrições e a intolerância. Rapidinho, o orgulho intelectual. Eu sei mais do que você, eu estou acima de você espiritualmente falando. Isso não existe. Isso existe no mundo corporativo, faculdade, pós-graduação, segunda língua, terceira língua. Na espiritualidade, na espiritualidade, o que se conta é o que a pessoa presta de serviço ao nosso semelhante e não em relação. Então, segundo os irmãos maiores, vai ser um problemão, o orgulho intelectual. Cultue o que eu sei, ou eu mesmo me cultuando do que eu sei. Em termos de espiritualidade, o eu sei não leva a lugar nenhum. A impaciência às restrições. A gente pode dizer assim: poxa, mas na idade aquariana haverá restrições? Haverá. Não tem como não haver. Poxa, mas uma sociedade aquariana, todas as formas de pensamento têm que ser respeitadas, todos os gostos têm que ser respeitados. É claro que sim. Mas vamos dar um exemplo: é música, todos gostam de música, né? Quem gosta de axé tem que ser respeitado ou não? Tem. Nós vamos fazer um ritual aqui que nós tocaremos o Rosa Cruz de abertura e encerramento. Nós vamos tocar axé? Por que não? Uma questão de vibração, uma questão de local e principalmente uma questão de propósito. Então há uma restrição aí, não? Existem as restrições. Não existem as restrições. Veja, as restrições, elas existem em oitavas superiores. Em oitavas superiores. Tem que ser respeitado, mas poxa, aqui não é o local. A vibração não é para isso. O propósito não é para isso. Respeitar é algo, mas as restrições existem. Elas sempre vão existir, e com o advento da idade aquariana, cada vez mais em oitavas superiores. A impaciência também vai ser um outro problemão, né? Esse dia nós estávamos numa padaria bem conceituada, tudo informatizado e tal. Então existia uma fila lá, nós fomos para o local onde tinha menos fila para o caixa. Tinha 2 pessoas na minha frente, né? Um menino, penso que com a mãe dele, e um senhor do lado. O menino disse para a mãe assim: nós vamos esperar, ficar nessa fila, tem uma pessoa na frente. Então vejam, pode parecer algo banal, mas isso está ocorrendo. Hoje nós resolvemos muitas coisas com o clique do mouse. Agora não vamos pegar esse clique, trazer para dentro de nós e querer a mesma rapidez. Isso não existe. Nós vamos sofrer se fazermos isso. Nada contra a informática, pelo contrário. A informática é um esboço do que nos espera a idade aquariana. Mas a impaciência vai ser um problemão. Ah, mas o computador clica, então na fila também tem que ser. Tinha uma pessoa na frente do garoto. Uma pessoa. Ele não teve a paciência de esperar. Então isso já está sendo até tese de faculdade, pegar o clique do mouse, trazer para dentro de nós e falar: olha, eu quero assim também. Dá uma clicada que está resolvido o problema. Não vai ser assim. Então, o orgulho intelectual, a impaciência contra as restrições e a intolerância, segundo a Fraternidade Rosa Cruz, os 3 grandes pecados capitais da modernidade, né? Todos nós vamos ter que enfrentar. Todos nós temos o eu superior e o eu inferior dentro de nós. O eu superior é todas as nossas virtudes. Todos nós temos isso. O eu inferior é os nossos defeitos, que também temos. Então há uma guerra interna dentro de cada um de nós com o nosso eu inferior e o nosso eu superior. À medida que o eu superior prevaleça, dará nascimento então ao nosso Cristo interno. Nós
herdaremos o reino de Deus. Não é uma tarefa de uma única vida, é uma tarefa aqui de muitas e muitas vidas. O Goethe lá disse, o iniciado alemão: dentro de mim há uma batalha, uma parte de mim quer alcançar esferas elevadas, e outra parte de mim está pegada à terra. Isso está no livro Missão das Grandes Óperas, nós vamos ver esse ano aqui, quando falamos de Goethe. Então é uma batalha, é uma guerra, mas à medida que que prevaleça o nosso eu superior, o nosso Cristo interno prevalecerá. Aí sim, nós vamos alcançar a 11ª casa, vamos ter uma comunhão com o Cristo. A comunhão com o Cristo que fala as religiões, ela possui uma outra conotação na Fraternidade Rosa Cruz. É a conotação com o nosso Cristo interno. O caminho é esse. É a nossa comunhão com o Cristo interno que cada um de nós tem. Isso é sumamente difícil, isso não se consegue de uma vida para outra, mas o papel da Fraternidade Rosa Cruz é trazer esses ensinamentos a público. Não estão aí seminários, palestras, sites, literatura, é trazer tudo isso, divulgar tudo isso, mas principalmente vivenciar isso. Apenas o saber não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Vivenciar isso, praticar. Marx Heine escreveu o Conceito Rosa Cruz do Cosmos, uma obra monumental, em termos de esoterismo no mar. Ele colocou um determinado capítulo do livro Ensinamentos Iniciados por Eternos Místicos, ele colocou o conceito Rosa Cruz do Cosmos à palmatória. Ele disse assim: olha, devemos praticar os ensinamentos Rosa Cruz e não apenas sermos sabedores. Aí continua Marx Heine, são palavras de Marx Heine. Cristo não disse: felizes, abençoados sois vós, porque lestes a Cabala, lestes o conceito Rosa Cruz do Cosmos, estudastes a astrologia. Continua Marx Heine, Cristo não disse isso. Cristo disse assim: felizes sois vós que alguém pedindo alimento desce de comer, alguém pedindo água desce de beber. Então veja, ele colocou a palmatória o conceito do Rosa Cruz do Cosmos. Então é o praticar, não é o saber. Se fosse apenas o saber, como seria fácil, né? Como seria fácil? Principalmente hoje, que a gente tem todo o conhecimento aqui na palma da mão, ou pelo menos grande parte do conhecimento nós temos na palma da mão. Mas vivenciar, colocar em prática, colocar em movimento tudo isso. Ainda a respeito do tema natal de Marx Heine, que é um tema que possui aspectos de desarmonia, Marx Heine exerceu plenamente uma prerrogativa muito interessante. Epigênese. O que é epigênese? É a capacidade que todos nós temos, sem exceção, de colocar em movimento situações que não estão prescritas no tema natal. O livre-arbítrio. Ah, mas o Saturno está assim? Tá, então eu vou sentar e esperar o Saturno se manifestar, não tem influência não. A epigênese, ela capacita a pessoa a tomar caminhos novos. Ela capacita a pessoa a criar situações novas. Todos nós temos a epigênese. Vamos exercitar isso. Aqui não está se pedindo para, olha, vou fazer o que virar na telha, de uma forma irresponsável, passa a boa e passa a boiada. Não é assim, claro que não. Responsabilidade. Qual que é o corregente de Aquário? Saturno é a responsabilidade, é a disciplina. Saturno é o último planeta visível ao olho nu. Depois de Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Não é visto ao olho nu. Em relação a materiais, a mineralogia, Saturno rege o chumbo. Urânio, Netuno é um mistério e Plutão é o plutônio. Então, depois de Saturno, depois do chumbo, Urânio e Plutônio, radioativo. Quando se tira aqui a chapa do pulmão, coloca-se uma capa de quê? É o chumbo. Por que se coloca a capa de chumbo? Para se proteger das radiações. Então, Saturno está aqui, Urânio, Netuno e Plutão. Então, Saturno diz para o candidato: olha, as vibrações aqui são fortes, aqui é o chumbo. Disciplina e responsabilidade, senão você não vai passar. É assim. Como é em cima, é embaixo, como é embaixo, é em cima. Então aqui na Terra, o Saturno protege as radiações.
a divina hierarquia zodiacal de Saturno, lá em cima, também nos protege das radiações que nós ainda sequer possamos suportar. Então, disciplina e responsabilidade. Senão não vamos ter aulas de Urano, de Netuno e de Plutão. É o fazer, é o colocar em movimento aquilo que sabemos. Como é que estamos de tempo aí? Quase 6. Nós vamos passar um filminho bem rapidinho. O Roger vai colocar aqui. Dá o play aqui, Roger. Foi feito, eu não sei se todos já ouviram isso, só 5, 10 minutinhos, bem rapidinho. É uma televisão do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que fez uma reportagem sobre o Oceanside. Então vejam, Max Reinberg no estado de Portugal, podia ver na memória da natureza, né? Mas não vamos nem falar de Max Reinberg agora, que é no estado de Portugal, mas as pessoas contemporâneas a Max Reinberg, as pessoas que viram a série mundial ser fundada, poxa, a história da Fraternidade Rosa Cruz, poucas poderiam imaginar que muitas décadas depois, quase um século depois, os ensinamentos Rosa Cruz estariam divulgados aí no mundo todo. Esse é o templo de cura, os 12 signos do zodíaco que estão secundados aqui em vitrais. Max Reinberg, aqui mesmo, Max Reinberg com uma pá trabalhando, né? O Oceanside aqui no começo do século passado, os primórdios da Fraternidade Rosa Cruz. Olha como é que era 100 anos atrás, né? Como é hoje. Mas iniciado de Portugal, né? Vamos falar aquele tema Natal no bom sentido, tá? Max Reinberg fez tudo o que fez com aquele tema Natal. Vamos falar isso a respeito do tema Natal de cada um de nós também. As nossas possibilidades são ilimitadas. Vamos colocar inteligência para funcionar. Não vamos pegar aspectos conflitantes do nosso tema Natal e ficar sentados, se apoiando neles, justificando os nossos erros através desses aspectos que têm desarmonia. Aqui são pessoas probacionistas do Oceanside dando depoimento a respeito do Oceanside, a respeito das atividades da Fraternidade Rosa Cruz, né? Tá bom, uma clicada aí. São cerca de 30 minutos, vai ficar longo. Mas fica aqui então a nossa homenagem a Max Reinberg. Vou pedir para a nossa irmã aqui distribuir aqui para a gente. Aqui tem o tema Natal de Max Reinberg, tem a interpretação de Max Reinberg. Existe um livreto aqui também chamado, pode distribuir, né? Quem não conhece O Nascimento da Fraternidade Rosa Cruz, é um livreto. Quem não conhece aqui, quem não leu aqui. Vamos lá. Roger, o que o Roger vai fazer? O Roger vai distribuir lá no fundão e do ladão também. Isso. Obrigado. Obrigado, Madureira. Então, aqui há detalhes a respeito do nascimento da Fraternidade Rosa Cruz. Todo mundo recebendo. Veja essa cruz aqui no começo do século passado. Uma plantação de belas rosas lá em Oceanside. Isso está no YouTube, coloca lá o Oceanside exposição. Vocês vão ver na íntegra, uns 30 minutos, todas as oficinas de gráfica, secretaria, o símbolo Rosa Cruz, o templo, a cafeteria, enfim. Como nós temos aqui, existe lá também, claro, de uma forma diferente da série mundial, mas está aí o filme a respeito de Oceanside. Nós vamos deixar aqui na secretaria, na recepção, mais desses aspectos aqui, do aspecto Max Reinberg, e fica aqui de novo a sugestão. Na última página existe o tema Natal de Max Reinberg, 6 aspectos. Tracem em casa, aspecto por aspecto. Entre aspas, se envolvam com o tema Natal. Tirem conclusões, meditem a respeito disso. Que o tema Natal de Max Reinberg sirva como exemplo para nós. Okay? Alguém teria alguma... Por favor, Alexandre, outras pessoas também foram... Bem rapidamente 3 coisas.
Primeiro, a lista de presença vocês a gente assinar lá embaixo. Né? Opa, por favor. E segundo, você falou dos 3 pecados, a evolução dos 3 pecados capitais. Meditando muito sobre isso, chega um outro pecado ainda que acho que possa englobar, às vezes, que acho que vai mais além ainda, que seria o orgulho espiritual. Também. Que poderia englobar tudo isso. Por exemplo, a minha aula, ela brilha mais do que a tua. Pensando lá adiante, né? A gente em escolas, né? Então isso é algo que a gente precisa combater muito. E acho que o serviço é uma das grandes dicas, né? Porque pouco importa, se o outro brilha mais do que eu vou me espelhar nesse brilho. E vamos ficar felizes. Isso, né? E vamos ficar felizes. E uma outra coisa, na hora que nós estivermos olhando o mapa do Max Heidel, uma sugestão assim, existem várias formas de interpretação, não existe uma única, em espirais. Então, por exemplo, acredito que na era de Aquário, a gente vai conseguir, por exemplo, na hora que estiver contemplando o mapa, você conseguir escutar um som extraindo desse mapa, cores saltando do mapa, intuições, enfim, cada um tem um processo. E uma coisa, uma dica, na hora que nós estivermos olhando para o mapa, tentar, independente do que está sendo dito, do que está sendo colocado, o que aquele mapa me evoca? Ele me desperta o quê? E tentar trabalhar isso para poder juntar a parte intuitiva com a parte cognitiva e intelectual da interpretação do mapa. Claro. Isso é uma sugestão. Por isso, é bem lembrado. Por isso que Max Heidel disse que quando nós olhamos o tema natal, nós estamos vendo de algo extremamente sagrado. Do Espírito que possui N vidas. Prestar atenção nisso também. Sempre que a gente pegar um mapa, procurar fazer uma oração antes, elevar o coração a Deus. Evitar esse tipo de coisa, dá uma olhadinha aqui, vê um negócio aqui, não. Tentar tratar aquilo realmente como algo muito sagrado. Porque dependendo da postura que nós tivermos em relação ao mapa, vai ser o tipo de sintonia que a gente vai estabelecer com aquele ego na hora que tiver. Exatamente. Essa, você está dizendo, é a boa sintonia que nós temos que ter um envolvimento com o tema natal. O envolvimento do tema natal tem que ter esse teor. E esse é o principal, meu bem, diferencial da Finalidade Rosa Cruz no mundo inteiro. Né? O foco com a cura e a total sacralidade em relação à teologia, e não a parte especulativa. Né? Não, a parte especulativa é terrível, não. A cura é importantíssima e nós só vamos analisar no tema natal de uma pessoa se nós temos algo para oferecer a essa pessoa. No que eu posso ajudar então a isso? O que eu posso ajudar? Eu sabendo o tema natal dele, com que propósito? Eu tenho como auxiliar ele? Então, como você disse, é especulativo. A especulação não leva a lugar nenhum. O que move é o serviço amoroso e desinteressado ao nosso serviço. E aí uma dica, por que a tônica astrologicamente falando é o serviço? Que Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem, que é justamente a casa 3, conhecimento, a casa 6, o serviço. O oposto complementar a Virgem, que é Peixes, é Netuno, que é a oitava planetária de Mercúrio. Ou seja, a pessoa que ela foca no serviço, ela vai desenvolvendo a intuição dela naturalmente. Então, na hora que ela reencarna na área de Aquário, tudo isso que a gente está fazendo aqui, ela já vai ter isso tudo já no computador dela. Ela já vai ter isso como um clique, né? Justamente para focar no serviço. Né? Quando nós falamos, olha a supressão da Atlântida, lá por precessão dos equinócios em Câncer, a época de Gêmeos, a época de Touro, de Áries, de Peixes, que vai seguir Aquário, todos nós vivemos essas eras. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Comparecemos a estas aulas. Não faltamos em nenhuma. Os anjos do destino cuidam disso e nos faz nascer em cada uma dessas eras. Ou uma vida, ou duas, ou três. Isso é com os anjos do destino. Eles que têm a seu encargo esse trabalho e fazem um trabalho perfeito a respeito disso. As aulas são ministradas a nós, todos nós da humanidade. E vamos estar aqui também na idade aquariana. Todos nós, sem exceção. Esse é o papel da Fraternidade Rosa Cruz. Trazer agora os preceitos do Evangelho aquariano para nos familiarizarmos, para nós seguirmos adiante. Então, no passado meio remoto, a humanidade era guiada pelos espíritos de raça. O Espírito Santo. Atualmente, o cristianismo, num futuro ainda muito, mas muito longínquo, será Deus, será o Pai. Cristo disse isso. Ninguém vem a mim a não ser por mim. Não dá para queimar etapas. Não dá para irmos ao seio do Pai sem passar por Cristo. Palavras do Cristo. Ninguém vem ao Pai por mim. Para aprendermos as lições do Pai,
há necessidade de nós absorvermos na totalidade os ensinamentos do Cristo. E quão difícil é isso? É claro que é difícil. Botar isso em movimento, colocar isso para fora, exteriorizar tudo isso, é muito difícil. Mas é o caminho que temos que seguir. Por isso que a Fraternidade Rosa Cruz foi fundada. Por isso que o Marcelo passou galhardamente por essa prova e dedicou a sua vida a fundar a Fraternidade Rosa Cruz, trabalhar com a Fraternidade Rosa Cruz. Tudo na fraternidade é um trabalho voluntário. Todos nós que pensamos no trabalho da Fraternidade Rosa Cruz, às vezes esse trabalho é custoso, nós sabemos disso. Não só em termos de dinheiro, mas em termos de tempo. A Maria trabalha, na parte de estudo, mas cada um consegue conciliar as suas atividades e contribuir para que a Fraternidade Rosa Cruz continue existindo, continue com esse trabalho. Então na fraternidade não existem professores, não existem mestres, todos nós aqui estamos aprendendo. Ah, mas o palestrante sabe e quem está aí não sabe. Não sou eu. Isso em termos de espiritualidade não existe. O saber não significa estar num patamar elevado em termos de astrologia. É o que se faz, é o que se presta ao nosso semelhante. Há uma diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é a aquisição de informação. Sabedoria é aquela gama de conhecimento colocado a serviço do nosso semelhante. Quando